Fala pessoal, Atila Galvão aqui e hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que vira e mexe, dá muito o que falar, tá? Fim de semana. E aí, ele pode ser um vilão, pode ser um mocinho dentro do seu processo. Eu quero entender e compreender um pouco melhor esse conceito de fim de semana que a gente tem e o quanto isso pode atrapalhar ou ajudar você a manter-se engajado dentro de uma mudança de hábito, dentro de um planejamento alimentar. Hoje a gente vai falar justamente sobre a semana e o que é considerado o fim de semana. E para algumas pessoas, o quanto isso pode atrapalhar ou não a rotina dela. Tá? Eu quero começar com vocês definindo ali o que pode ser o fim de semana para algumas pessoas. O fim de semana muitas vezes começa no fim da sexta-feira. Então, fim da tarde de sexta-feira para algumas pessoas já se considera fim de semana. E dentro desse contexto eu quero trazer uma imagem para facilitar esse nosso raciocínio. Para quem está dentro de uma mudança de alimentação, de uma mudança de rotina, procurando bons hábitos, esse fim de semana que começa ali na sexta-feira pode ser algo que atrapalhe bastante toda essa mudança dela. E eu vou te explicar o porquê, tá? Em geral, na sexta-feira, as pessoas têm aquele happy hour, vai comer alguma coisa, e muitas vezes isso se torna um problema desde que você comece na sexta-feira e só termine na noite de domingo. Aí sim, isso se torna um problema. Então, o fim de semana, ele pode sim ser um coringa. Ele pode tanto te ajudar como te atrapalhar. Então a gente vai falar bastante sobre isso e eu vou transferir aqui a imagem para você poder entender melhor o que eu tô querendo dizer. Então quando a gente traz esse PDF, essa imagem aqui para mostrar, a gente consegue raciocinar muito melhor em relação a tudo aquilo que a gente falou, né? Em relação à sua semana, o seu consumo, tudo aquilo que você tá consumindo na semana, que consequentemente será no mês e nos meses a seguir. E quando a gente fala de emagrecimento, pessoal, eu quero frisar aqui com vocês. A gente precisa falar sobre déficit calórico. Para emagrecer, você só emagrece se você estiver em déficit. Não adianta comer bem, Atila, mas eu como bem, eu tenho uma dieta boa, eu sempre comi verdura, sempre comi fruta, mas se você não estiver em déficit calórico, você não emagrece. Como atingimos esse déficit calórico? Tem um cálculo que a gente faz, tá? Em relação a tudo aquilo que você se exercita, que você faz de exercício físico, da sua rotina, do seu trabalho, do seu dia a dia, sexo, peso e idade. A gente leva isso em consideração para calcular. Encontramos um número. Vamos dizer aqui, por exemplo, que para você gerar um emagrecimento em um indivíduo, você precisa atingir 2.000 calorias de média diária. Dentro disso, a gente está mantendo esse indivíduo em déficit calórico e, consequentemente, ele irá perder gordura. Ele irá emagrecer. Então a gente calcula para Judite, vou usar como exemplo aqui, tá? A nosso manequim será Judite, e Judite precisa consumir diariamente 2.000 calorias para gerar o emagrecimento que ela busca. Dentro disso, montamos um planejamento para ela e, em troca disso, ela vai ter que fazer a rotina para conseguir atingir esse objetivo. Ok, Judite, de segunda a quinta-feira, ela está atingindo lá 2.000 calorias diárias. Ela está se exercitando, ela está comendo como está no planejamento, ela está mantendo uma rotina como praxe. Segunda a quinta-feira, tá bom? Então ela mantém essa rotina durante 4 dias da semana, atingindo aquela meta que a gente estipulou, 2.000 calorias todos os dias. Só que chega na sexta-feira, Judite já considera a sexta-feira um pezinho no fim de semana. Então ela faz ali o café da manhã adequado, ela faz o almoço dela adequado, só que já chega no lanche da tarde, ela já começa a chutar o balde. Ela já interpreta ali como a hora do happy hour, o trabalho muitas vezes acaba mais cedo, ao invés de sair às 5, ela sai às 4. Ela já emenda num bar para tomar uma cervejinha, tomar um chopp. Consequentemente, ela vai pedir uma comida e ela vai emendando. Então, o happy hour dela começa ali 5 horas da tarde, vai até 8 horas da noite. E quando chega em casa, a Judite ainda tá com fome e pede um lanche. Nessa brincadeira, ao invés de estar consumindo 2.000 calorias por dia, que seria da sexta-feira, a Judite passa a consumir quase o dobro. Ela vai a 3.800 calorias. Eu vou colocar até em vermelho aqui para vocês, ó, para frisar muito bem, tá? Isso na sexta-feira. Ela treinou pela manhã, fez as refeições, mas a partir do período da tarde até a noite, ela chutou o balde e acabou, ao invés de consumir 2.000 calorias, ela chegou a 3.800 calorias. Olha só. Tá? Mais 1.800 calorias do que ela devia em um único dia. Mas não para por aí. Quando você pega o sábado de Judite, ela acorda com ressaca, não vai treinar, que ela tinha combinado de treinar de manhã, então ela já não tem aquele gasto calórico do treino. Ela fica com mais fome, ela fica menos saciada, ela quer consumir alimentos mais palatáveis, e alimentos mais palatáveis são aqueles alimentos que você sente mais gosto, que eles são mais gostosos, digamos assim. Aquele alimento que é fácil de comer, bolacha, biscoito, salgados em geral, tá?
ela fica mais propícia a comer esse tipo de alimento. Com isso, ao invés de também consumir 2.000 calorias se exercitando, dormindo bem à noite, para poder ter uma manhã boa, um sábado bom, não. Ela chega a consumir novamente 3.800 calorias. Então, das 2.000 que ela devia consumir, ela está consumindo agora 3.800 também. Então, já temos aí 2 dias de 3.800 calorias. E o domingo, como não poderia ser diferente, porque começou na sexta-feira aquele banzo, sábado a mesma coisa, domingo não poderia ser diferente, ela acaba consumindo 3.200 calorias no mesmo princípio. Pede comida mais calórica, acaba comendo mais doce. Não que esses alimentos não consigam entrar dentro de um planejamento, mas é preciso ter controle. Novamente, lembre-se do que a gente falou. Para atingir o emagrecimento, para atingir objetivos que geralmente as pessoas buscam, precisa estar em déficit calórico. Então, Judite, novamente, tá? 3.800 calorias na sexta-feira, 3.800 calorias no sábado, 3.200 calorias no domingo. Lembra que eu falei para vocês lá no começo que o cálculo para a Judite atingir os objetivos dela eram 2.000 calorias diárias? Então, digamos que de segunda a segunda ela manteria consumindo 2.000 calorias diárias para atingir o objetivo dela. Vamos dizer que nesse caso seria para perder ali 7 quilos, tá? Que era algo que ela estava buscando, 7 quilos em 3 meses, estava dentro do plausível e tudo mais. Só que, dentro disso, a média geral de tudo que ela faz na semana, ao invés de ficar em 2.000 calorias, ficava em 2.700 calorias. Olha só. 3 dias da semana dela faziam a média dela diária subir para 2.700 calorias, ao invés das 2.000 que ela tinha estipulado, que a gente tinha chegado nesse cálculo. E aí vai passando uma semana, ela acha que tá normal. Vai passando 2 semanas, ela acha que tá normal. Passa 3, passa 4, passa 5, passa 6. E aí ela começa a pensar, nossa, mas eu estou fazendo toda a dieta e não estou tendo resultado. Só que não. Você tá percebendo aqui que a dieta não está sendo feita. Ela faz durante 4 dias e os últimos 3 dias ali da semana, e o domingo sendo o começo, ela dá aquela chutada de balde. E é isso que atrapalha ela atingir o resultado. Afinal, a média de calorias que ela precisa não está sendo atingida, ela não está ficando em déficit calórico no geral. Átila, mas ela come bem, se exercita durante 4 dias, só esses outros 3 dias ela não vai ter resultado? Exatamente. Esses 3 dias que ela deixa de fazer tudo que precisa, ela não vai ter resultado. E ela se frustra, acha que a dieta não é para ela acha que vai precisar comprar uma pílula mágica, aquele chá que ela viu a fulana tomar, aquele comprimido que a fulana tomou, que gastou R$300 em 10 comprimidos para tomar, e ela acha muitas vezes que é aquilo ali que vai dar resultado. Você percebe que a cerne, o meio da situação, é justamente esse ponto aqui, ó. Como o fim de semana ele pode te atrapalhar. Ele vai jogar você na vala, digamos assim. Tá? E a pessoa começa a se frustrar sem entender, sem captar a mensagem de que se não fizer o básico do básico, não vai ter resultado. Mas desse jeito eu não vou conseguir viver. Muitas pessoas pensam isso. Vamos lá. Vou traçar aqui com você, vou te dar um ouro de como você pode ter um fim de semana tranquilo, fazendo dieta, comendo bem, sem chutar o balde e ainda ter resultado. Pensa só. Lembra dos 4 primeiros dias da semana de Judite? De segunda a quinta-feira ela fazia exercício. Vamos dizer que você estipule que você vai treinar de segunda a sexta-feira. Então 5 dias seriam obrigatórios dentro da sua rotina. Se você quiser descansar o sábado e domingo, descanse. Se você falar, não, Átila, até no sábado eu consigo treinar ou fazer uma caminhada ao ar livre ou andar de bicicleta, é um extra. Mas vamos traçar aqui como se fosse de segunda a sexta-feira. De segunda a sexta-feira, você mantém sua rotina intacta. Não vai ser numa quarta-feira à noite que você está em casa, sem fazer nada, que você vai pedir uma pizza. A pizza vai perder o tesão, tá? Se você pede uma pizza para comer numa quarta-feira à noite porque você está triste, quando você for comer ela no domingo, ela não vai ter graça nenhuma. Então deixa pro fim de semana. Refeição livre é fim de semana. De segunda a sexta-feira, dieta normalíssima. Sábado, na sexta-feira, para você ter um sábado bom, você vai dormir na hora correta, do jeito que você dorme, mantendo a sua rotina. Mas eu tenho uma festa, tal. Tô falando aqui, no caso, se você quiser ter bons resultados. Tá? Você dorme bem na sexta, para acordar bem disposto no sábado. Sábado você faz aquele café da manhã, se for treinar, treina de manhã, se for treinar, treina à tarde. Faz o seu almoço normal. Quando for a refeição da noite do sábado, o seu jantar, aí sim você pede uma refeição livre. Gosta de hambúrguer? Pede o seu hambúrguer. Gosta de pizza? Pede sua pizza. Tem problema algum. A questão é, percebe que você
dormiu bem da sexta pro sábado, você fez o café da manhã, você almoçou, você lanchou, e a refeição que seria o seu jantar, você substituiu por uma refeição livre, que pode ser o que você quiser. Desde que não chute o balde, pelo amor de Deus, tá? Gosta de uma pizza? Pede uma pizza. Divide com seu parceiro, sua parceira, divide com a sua família, sai com seus amigos. Se for sair, não precisa ficar até 2 horas da manhã também. E aí, novamente, eu não estou cagando regra, mas eu estou passando para você aquilo que você precisa, desde que você queira atingir seus resultados. Fiz meu sábado, fiz tudo. À noite comi minha pizza. Perfeito. Vai dormir. Domingo, como é que funciona? Pô, Atila, domingo eu vou almoçar na minha sogra. Domingo eu vou almoçar na minha mãe. Domingo eu vou almoçar com a família fora. Beleza. Vai almoçar domingo fora? Você pode tomar café da manhã, tranquilamente na sua casa, seguindo a sua rotina. Na hora do almoço, almoça fora, come o que quer. Se é um churrasco, come um churrasco. Não esquece de comer as outras coisas também. Você não precisa se matar no churrasco, como também não precisa ser aquela pessoa chata, né? Ah, eu não estou comendo churrasco. Pelo amor de Deus, não faz isso, não faz isso, tá? Come o churrasco, vive sua vida, mas coma com tranquilidade. Não vai ser o último churrasco da sua vida, tá? Aproveitou ali o almoço? Beleza. Se estiver com fome à tarde, faz o lanche que está no planejamento. E à noite? O que eu faço à noite, Átila? Ou você janta normal, planejado, o que está no planejamento, ou se for pedir alguma coisa, pede com a mãozinha na consciência, né? Pra não chutar o balde também, porque senão fica 3 refeições em uma noite, em um fim de semana só. Aí já complica um pouco. Mas assim, refeição livre, dá pra colocar uma na semana tranquilamente? Dá. Dá pra fazer, ter uma rotina? Muito mais ainda. Você percebe que o exemplo da Judite aqui é um exemplo muito comum, tá? Mais comum do que a gente imagina, mas que a pessoa ela vai se frustrar. Se você segue isso aqui que a gente acabou de traçar, né? Segue o fim de semana normal, dorme bem, acorda bem, se hidrata, faz as refeições que está no plano, se possível treina. Cara, isso daqui é o ouro do ouro para quem quer ter resultado. Os pacientes que mais possuem resultado, assim, ó, dentro de quando a gente avalia na clínica, são pacientes que eles mantêm a rotina o máximo possível. Cara, eles param de ficar inventando moda, né? Ah, mas fim de semana eu vou ter uma festa. Beleza, vai pra sua festa, aproveita, mas tem consequências. Você que tá vendo esse vídeo aqui, todo mundo é adulto. Geralmente eu não atendo crianças, eu atendo adolescente para adulto. Então, em geral, meu público, quem assiste isso daqui, são pessoas adultas que possuem responsabilidade, que sabem o que quer e principalmente que sabem o que não quer. Isso é o ponto mais importante. Então, falando isso, você tem que saber. Fiz tal coisa? Terei consequência. Fiz tal coisa? Terei consequência. Tanto para um lado como para o outro. Tanto para o bom comportamento como para o mau comportamento. Se você vai dormir 3 horas da manhã, você sabe que no outro dia você vai acordar horrível, né? Passando mal, muitas vezes com ressaca. E você quer perpetuar esse hábito? Parabéns. Mas não adianta reclamar que não tem resultado. Eu tô falando aqui para quem busca ter um resultado, para quem quer entender melhor, talvez para te dar uma luz, porque seu fim de semana pode estar te atrapalhando. Mas muitas pessoas elas vão escutar, não vão fazer e tá tudo bem, não tem problema. Se isso aqui serve como você para te ajudar, te serviu para te dar uma luz em relação ao conteúdo, dá um like aqui embaixo, tá? Compartilha com uma amiga sua, com um amigo seu, para ele entender também por que o fim de semana pode estar atrapalhando a rotina dele. E muitas vezes ele se frustra falando, cara, eu fiz dieta, mas isso aqui não é para mim, porque eu tô sofrendo na semana, o que já tá errado, não é para sofrer, mas eu não estou vendo resultado nenhum. Talvez esteja no fim de semana. Dei um exemplo aqui, dei uma pincelada, quem sabe não se encaixe na sua rotina, quem sabe vocês não vejam melhorias e mude o seu fim de semana aí para dar uma turbinada nos seus resultados. Então, pessoal, tô aqui, um beijo para vocês, até a próxima e um grande abraço. Tchau, tchau.